igreja de Paranavaí, para mim, foi uma das coisas melhores que já me aconteceu, porque eu aprendi a amar a igreja, aqueles irmãos daquela época, irmãos queridos, amigos, e através das orações nós vencemos muitas batalhas, tivemos muita coisa que nos entristeceu, mas também nos deu alegria. E nós, então, que fazíamos o nosso joelho no chão, conseguimos alcançar muitas graças. Uma das graças de essa igreja tão linda que nos representa hoje em Paranavaí. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda. Muitos dos momentos que foram vividos aí nessa igreja, que são marcantes, então dizer ou falar alguma coisa a respeito, na realidade, é uma coisa muito difícil, Mas a gente não pode negar que foi um tempo agradável, foi um tempo de lutas, é verdade, mas foi um tempo onde a gente contabilizou muitas vitórias, onde a gente pôde caminhar lado a lado com pessoas, pudemos ver Jesus agindo, fazendo grandes coisas. Então eu creio que foi um tempo extremamente abençoado para as nossas vidas, para a família pastoral, enfim, para o meu ministério. Então o significado desta igreja é imenso. Por isso eu louvo a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de poder caminhar durante 24 anos, lado a lado, com pessoas, com você, muitos de vocês que me ouvem hoje. Sua graça e te dê paz. Através da igreja aqui que eu conheci o Senhor, foi através dessa igreja aqui que Deus me deu uma família, que eu constituí a minha família, a minha vida mudou, valores, princípios que eu ainda não tinha, foi tudo aqui que eu aprendi. Praticamente nasci aqui, meus pais se converteram, então quando eu nasci, eu já cresci dentro dessa igreja e é aqui que eu firmei a minha base, aqui que eu conheci meus amigos, né? Aqui que a minha família, a maior parte da minha família é daqui. Então eu sinto que esse é o lugar que eu consigo chamar de casa mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu fiz meu intercâmbio, a gente sempre tenta procurar um lugar pra gente congregar e a gente encontra outras igrejas, mas nada se compara assim à sua casa, à sua igreja raiz. Então, para mim, a minha igreja, a igreja de Paranavaí é a minha casa, é onde eu me sinto bem, é onde eu sei que eu tô em comunidade, eu tô em unidade, tem irmãos e irmãs que eu sei que eu posso contar. Então, para mim, a importância da igreja metodista é o fundamento da minha fé, porque foi onde eu conheci e é onde eu entreguei minha vida para Deus. Abençoe e faça brilhar. Toda vez que eu venho na igreja, eu fico, não como se fosse um peso, mas eu gosto de estar aqui por causa das pessoas, por causa do que eu faço também, que é tocar bateria. E, toda vez que eu lembro que tem escola dominical, assim, é uma coisa que eu gosto, escola dominical. Acordar de manhã, quando tem aqueles bolinhos da família, um cafezinho eu não tomo, mas é legal ver o povo tomando. E daí vim aqui tocar, eu gosto muito quando toca música animada aqui e tal. Isso dá uma importância grande na minha vida. Seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Agora, quanto que me marcou muito
Tudo era muito importante para mim, mas uma coisa que me marcou, que eu nunca consegui esquecer, foi quando nós recebemos o pastor Cláudio, que veio para a nossa igreja. Eu fazia parte da clã e nós tivemos a primeira reunião. Eu pude ouvir aquele homem, pastor, e nós já estávamos muito preocupados com o que nós íamos pagar para ele, mas no decorrer da reunião é que eu pude ouvir aquele homem tão simples, tão humilde, tão abençoado. Por quê? Porque uma das coisas que me marcou foi quando ele disse: irmãos, não se preocupem com dinheiro, com o que vocês vão pagar. Eu não estou pensando nisso. Eu vim para a gente trabalhar e vamos ao nosso trabalho da igreja e depois nós podemos combinar, conversar quando tudo se normalizar. Então isso me marcou muito. E além disso, ele trouxe o meu filho para a igreja. Por quê? Ele abandonou a igreja, abandonou o estudo e tinha uma vida muito difícil lá fora e eu tinha muita tristeza com isso. E ele, pela sua bondade, pelo seu carinho e as suas orações, conseguiu trazer o meu filho para a igreja. E também o meu esposo, que ficou mais de 15 anos fora da igreja, mas pastor Cláudio, como eu já disse, com a sua bondade, com o seu carinho, com a sua amizade, suas orações, conseguiu conquistar. O seu Jaime trouxe de volta. Graças a Deus. Um momento marcante. Também é difícil eu responder porque foram muitos os momentos marcantes. Foram muitos os momentos, porque muitos momentos, mas muitos momentos mesmo, nós contemplamos o agir de Deus em todas as áreas. Em todas as áreas. Certo? Então eu poderia dizer para vocês que os 24 anos foram marcantes. Cada culto foi marcante. Cada momento, cada reunião de oração, cada reunião, cada evento especial que nós realizamos foram marcantes na caminhada. Então eu creio que a Igreja Metodista de Paranavaí foi um todo, com um significado extremamente maravilhoso para as nossas vidas e com momentos deveras marcantes na nossa caminhada. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000. Quando eu e a Josi, a gente a gente namorou, se conheceu aqui e tal, e a gente se casou, e a gente era dois jovens e não tínhamos condições nenhuma, e a igreja, alguns membros da igreja que fizeram parte ou fazem parte, organizaram uma recepção pra gente aqui no salão, aqui no fundo. Essas pessoas tiveram esse carinho, esse cuidado, esse zelo de fazer uma surpresa pra gente aqui no salão, aqui no fundo, com uma recepção, com uma janta, e porque a gente nem tinha condição na época. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos são presentes. Eu acho que assim, os acampamentos que a gente fazia sempre foram muito marcantes, né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Mas momentos que eu lembro assim com muito amor, muito carinho, são esses momentos de acampamento, que a galera se reunia. E assim, eram momentos felizes mesmo, sabe? De uma alegria muito forte, a gente se divertia, a gente sentia a presença de Deus. E claro que a gente não vive de momentos assim, mas eu acho que momentos como aqueles foram momentos muito assim de um combustível mesmo, sabe? Para lembrar o quão bom é servir a Deus, o quão bom estar junto com o povo, junto com pessoas que seguem a mesma fé, que compartilham da mesma fé. E outros momentos que eu gosto, assim, momentos de celebração é sempre muito bom, né? Então eu sempre lembro de momentos de louvorzão que a gente tem na igreja, confraternização, porque eu acho que a igreja é isso, né? É muito mais do que as paredes, é o povo junto, reunido, comendo, celebrando. E eu acho que esses momentos de celebração realmente ficaram marcados. Te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Marcou mesmo. Foi um acampamento que fizeram aqui na igreja, que você podia chamar um amigo seu. Eu chamei uma prima minha, e daí várias crianças chamaram outras, e eu achei isso bem legal para trazer o povo para a igreja, né? E daí as brincadeiras, daí a comida também, a comida sempre é muito boa. E daí também quando a gente ia no templo para cantar a música em si, para mim música é um negócio surreal, assim, é muito bom. E eu acho que tipo, esse momento foi um momento que marcou minha vida, eu acho que vai marcar pro resto da minha vida. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Bom, a minha chegada aqui em Paranavaí, ela não estava nos meus planos, porque não foi algo planejado, uma nomeação que saiu fora, né, de época, vamos dizer assim, que as nomeações já tinham passado, porém eu creio que estava na expectativa de Deus. E quando eu recebi a notícia que eu vinha para cá, eu fiquei assim bem temerosa, com muito receio, porém quando eu cheguei, as minhas expectativas foram além do que eu podia imaginar ou pensar, porque eu me senti muito acolhida, muito amada e estou assim muito feliz de poder estar nesse novo tempo, para este tempo aqui na Igreja Metodista em Paranavaí. É por ti, é contigo, é por ti. Foi maior do que eu pensei, porque exatamente por causa das características que eu encontrei aqui na igreja. Uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja bem estruturada, né, assim, tanto a nível estrutural mesmo, e quanto a nível pessoas, relacionamentos. Então, desde as crianças, cada abraço que eu recebo das crianças, aquele sorriso, então foi assim cativando. Hoje eu já posso dizer que eu estou totalmente apaixonada pela igreja em Paranavaí. Até
parabenizо pela igreja linda que vocês têm, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Eu quero parabenizar a igreja por mais um ano que completa. Nós cremos que Deus está presente, as portas continuam abertas e eu creio que essa igreja apresentará sim um crescimento, não somente numérico, mas um crescimento qualitativo em todos os seus intentos, em todos os seus... Que continue com as raízes, que continue firmado na palavra. Nossa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que você não ouve falar sobre escândalos, é uma igreja firmada na palavra, tem tradição, tem história, e eu acredito que isso é fundamental para que a igreja permaneça firme. Que eu espero para os próximos muitos e muitos anos. Na verdade, eu estava pensando sobre isso hoje enquanto eu estava sentada assistindo o culto, que eu estava olhando assim para a parte onde tem a cruz e a chama, e aí eu lembrei que quando eu assisti o casamento da minha mãe, quando ela casou há 28 anos atrás, a gente sempre vê essa visão entre o altar e a cruz. E eu casei esses tempos atrás e isso foi a mesma visão, né? O altar e a cruz. E o que eu penso, assim, o que eu quero ver os meus filhos, e se eu tiver o privilégio de ver meus netos também nesse altar, sabe? Quando eu era criança, eu participava do Ministério Infantil e eu tava lá cantando e tudo mais. E eu quero ver um dia meus filhos cantando lá na frente, os meus netos cantando lá na frente. Porque eu acho que esse é o legado da igreja, né? As gerações vindo e os exemplos ficando e a igreja se solidificando. É muito bom a companhia de estar aqui, eu gosto de vir aqui e eu gosto das pessoas, assim, eu acho que, tipo, a comunhão, assim, das pessoas, o relacionamento é o que mais me faz querer ficar aqui também. Porque, igual, tipo, quando eu comecei a tocar bateria, o povo super apoiou e daí, nossa, eu errava um monte, mas eu falava, nossa, não, você tá arrasando. Aí eu ficava, tá bom, eu continuava assim. E eu acho que, tipo, o relacionamento aqui é muito bom e eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui, é um lugar que eu gosto, é uma segunda casa, ou a primeira casa, e a minha casa seria a segunda, não sei. Mas eu gosto bastante daqui, esse é o recado que eu deixo, tipo, a igreja não é um peso, e sim uma libertação. Mas espero que a boa obra que o Senhor começou, Ele nos dê graça, Ele nos dê força para continuarmos testemunhando desse amor que o Senhor tem por nós. Nós possamos ser uma igreja relevante aqui em Paranavaí, cumprindo com o ID, espalhando a santidade bíblica, né? Aonde quer que nós estejamos, porque cada um de nós somos a igreja. Então, em cada bairro, em cada casa, possa expandir, a igreja possa realmente estender os seus alagares e possa dar muito fruto para a glória do nome do Senhor. Possa haver um crescimento quantitativo e qualitativo. Essa é a esperança do meu coração, vendo muitas almas sendo salvas. Esse é o desejo, a minha oração, para que a gente possa realmente fazer e cumprir o chamado do ID do Senhor Jesus.